Eu tô aqui hoje, gente, muito bem acompanhada, tô super animada, uma pessoa que, só de falar já dá uma animada na gente, assim, uma voz forte, uma coisa motivacional, tô muito feliz. Esse é o Joel, eu já vou apresentar, vou deixar ele se apresentar um pouquinho também, mas se vocês não estão inscritos ainda no canal, lembra aí de se inscrever, porque assim como o Joel, tem muitas pessoas legais que eu costumo trazer aqui, assim é que você vai ficar sabendo de maneiras bacanas, Joel, de ficar falando de dinheiro de uma maneira natural, leve, sem ser um tema pesado e tabu dentro das famílias. Então assim, pra gente compartilhar essas técnicas, é que a gente tá aqui. Queria agradecer a sua audiência, se inscreve aí, e se você não conhece o Joel ainda, gente, vacilou, é hora de conhecer, porque o cara é demais. Joel, primeiro, muito obrigada pela sua atenção. Obrigado. Eu já te falei então um pouquinho do que é a nossa ideia aqui, né? A gente fala tanto com pais quanto com algumas crianças ali que também estão querendo mostrar para os pais ou até se desenvolver. E eu queria saber um pouco de você, Joel. Como é que foi na sua infância? Você agora um cara cada vez mostrando mais resultados bacanas, performance, uma pessoa bem sucedida. Queria saber se você, lá na sua casa, quando você era pequenininho, como funcionava? Se já veio essa mentalidade de cuidar, de pensar nisso? Eu acho que tem uma história aí no meio do caminho que o Thiago Nigro já contou várias vezes, de você às vezes não aproveitar tanto o potencial incrível que você tinha. Então conta pra gente aí lá do comecinho. Tá, bom, primeiro obrigado pelo convite de participar, é um assunto importante pra caramba. Eu não tive, assim, na minha casa, lá com os meus pais, uma educação formal de dinheiro, mas eu vi. Eu vi lá em casa. E o exemplo que eu vi lá em casa foi muito positivo. Eu via meu pai e a minha mãe sendo pessoas que eram econômicas. Eu vi. Nunca recebi uma ligação lá em casa, assim, de alguém pedindo, cobrando, né? A gente tinha uma vida bacana. No começo, até os meus 12 anos, era uma vida razoavelmente simples. Depois ela deu uma melhorada. Meu pai, ele expandiu na vida. Mas meu pai nunca sentou comigo e falou: deixa eu aqui te falar o que é poupança, fundos de investimentos, ações, como você tem que fazer com o seu dinheiro. Mas eu nunca vi o meu pai gastando mais do que ele tinha. E eu sempre vi minha mãe super econômica. Isso aqui não precisa, isso aqui é para depois. Então, é presente e tem uma data específica. Dinheiro se guarda mais do que gasta. Nunca vi meu pai com problema no banco e assim por diante. Então, eu aprendi por esse exemplo. Minha mãe não foi empreendedora, meu pai tentou empreender, deu errado, continuou sendo regime CLT, não tinha uma mentalidade tão empreendedora, mas tinha uma mentalidade de uma pessoa econômica. Então, eu aprendi pelo exemplo. Não foi formal. Onde que foi formal para mim? Foi nos estudos, nos cursos, nos livros que eu fiz. Mas quando eu olho para os meus pais, eu tive ótimos exemplos. Muito legal. E é bem bacana de você falar isso, porque a teoria mostra pra gente que a gente aprende de 3 jeitos. A gente pensa muito no exemplo. Mas tem o exemplo, como você contou, mas você já deu aí uma dica que tem outra maneira, que é o que você fala. O que você fala é outra maneira. Então, assim, eles não só estavam falando, mas eles estavam compartilhando com você as decisões de compras deles. Pelo que eu entendi, é isso. Isso. Quando você saía com eles criancinhas, eles falavam: não, hoje nós não vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, é isso? Não vamos comprar. Minha mãe ainda falava mais, assim, né? A gente não vai comprar. Por quê? Porque não! O meu pai, não, porque não é a hora. Mas quando, por exemplo, a gente saía com meu pai, eu lembro assim de uma cena: vamos fazer compras. Nossa, meu pai sempre tinha mais Danone, sabe? Meu pai comprava mais. Com a minha mãe não, minha mãe já tinha uma restrição um pouco maior, que ela achava: não, isso aí não precisa, mas sempre foi falando. No meu caso, agora eu sou pai, né? Meu filho tem 1 ano e 7 meses. E ele nasceu numa outra realidade. Ele já nasceu hoje numa casa grande, já nasceu com um pai famoso, já nasceu numa família bem estruturada financeiramente. E eu tenho na minha mente como que eu vou trabalhar com ele, isso aí, né? Como que a concepção de ser econômico, a concepção de produzir dinheiro, produzir riqueza, de empreender, de ter ideias empreendedoras. Eu até já fiz uns exercícios assim, tipo... Oba, adoro! Eu já criei uns exercícios assim na minha cabeça. O João vai lá, numa palestra minha, ele tá com 8 anos e fala assim... Eu chego pra ele e falo assim: filho, se você vender os livros do papai vai te dar 10% de comissão. Aí ele vende um monte de livro. E aí ele vem com o dinheiro, eu pego 10% e dou pra ele.
Aí eu já imaginei ele falando assim, pô, pai, quero ganhar mais. Uhum. Não quero ganhar mais. Aí já vou sentar com ele, então vamos criar um plano. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ganhar mais porque você vai vender mais caro, você vai ganhar mais e vai vender mais caro, ou você quer ter mais comissão? Eu quero ter mais comissão. Então, para ter mais comissão, você tem que vender mais livros. Ou senão você pode vender mais caro, a gente tem que colocar uma coisa a mais. Muito legal, bem bacana. Que coisa vai ser essa? Dá umas ideias aí, filho. Vai ser assim que eu vou trabalhar com ele. Então, ele vai tendo umas ideias, eu vou estimular que ele tenha novas ideias, que ele queira realmente ter dinheiro. E depois, o que a gente vai fazer agora com esse dinheiro? A gente vai guardar, vai separar? Eu vou trabalhar com ele nesse formato. Você falou uma coisa bem interessante, Joel, porque muitas pessoas acham de uma maneira errada que é mais difícil ensinar educação financeira nas famílias que não têm. E na verdade não é. Porque normalmente a gente aprende a lidar com dinheiro na escassez. A gente aprende a fazer melhores decisões de compra, negociar, pensar no que pode vir para não se apertar depois nos impostos, que são pilares de educação financeira e que a gente não lembra que tem que falar para as crianças, mas dentro de uma família que tem pouco, às vezes é mais fácil porque eles precisam, né? Eles não têm escolha, então eles escolheram. E aí você falando desse contexto que uma família que está vivendo mais confortável, eu trago aqui a reflexão para mais esse exemplo. Às vezes é muito difícil, porque como é que você vai... Tá, mas eu quero viajar, eu posso, eu já trabalhei para eu viajar, então por que eu não vou viajar? Eu posso comprar um tênis. Exatamente. Eu posso viajar para fora do país. Você não vai poder falar pro seu filho, não tenho dinheiro para comprar outro tênis para você. Eu tenho. Então, assim, são outros desafios e outras reflexões, né? É um desafio que eu tenho, tá? Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma live com o Dani Alves, né, jogador da seleção brasileira e tal. Eu falei, Dani, como é que você explica... Eu fiz a pergunta pra ele, a live tava lotada assim, né, no Instagram. Mas o meu que tava fazendo pra mim, sabe? Como é que você faz, né? Os seus filhos nasceram já ricos, pai famoso, dinheiro infinito. Você veio da pobreza, família humilde. Muito legal, tô curiosa pela resposta. Seus filhos ricos, famoso. Como é que você faz? Daí ele falou assim, eu ensino a importância do processo. Tudo tem um processo. O que eu fiz teve um processo. O que eles vão construir tem um processo. Falei, putz, essa é uma boa resposta. Filho, papai e mamãe tem, mas a gente vai te ensinar o valor do processo, de construir, nossa, de garantir, de fazer por merecer. Isso me ajuda pra caramba. Muito legal, gostei dessa ideia. O que eu gosto de fazer aqui é dar exemplos de como é esse processo, mas é muito legal essa ideia. Processo, cara. Muito legal. Inclusive, esse exemplo que você falou de jogador de futebol e tal, são, às vezes, famílias que são historicamente ricas, né, geração após geração, têm mais facilidade porque pode reproduzir os modelos dos pais. Às vezes, para essas pessoas que enriqueceram muito de repente, tem muita dificuldade. E tem vários casos. Tanto as pessoas se darem mal elas mesmas, né? Tipo, conseguirem muito e depois não saber cuidar e ter dificuldade, quanto para os filhos. Filhos que crescem naquele ambiente e não sabendo valorizar. Então eu tô achando muito legal essas contribuições e pensar no processo é bem legal mesmo. Por exemplo, minha mãe, meus pais são nordestinos, né? Minha mãe branca, meu pai negro, os dois nordestinos, dois paupérrimos, né? Meus avós pescadores, meu pai foi pescador na infância. Minha mãe estudou até a 5ª série, meu pai estudou até o 2º colegial e meu pai faleceu, mas minha mãe tem liberdade financeira. Meu pai conseguiu enriquecer no final da vida dele. E minha mãe nunca leu um livro de educação financeira, mas ela me falou uma coisa que é o requinte da educação financeira. E é tão simples. E ela falou, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Eu lembro disso, pirralho. Quando eu fiz uma besteira, eu não lembro exatamente, eu comprei uma coisa e não tinha dinheiro. Ela falou, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então são princípios que são deixados pra gente. Meus pais conseguiram construir dinheiro há 40 anos, mas mesmo se eles não estivessem construindo esse recurso financeiro, eles teriam deixado para mim os princípios e os fundamentos. A gente vê algumas famílias muito abastadas que deixam só dinheiro. E outras famílias que não deixam recurso financeiro, mas deixam princípios. Então, cara, se eu tivesse, né? Se eu pudesse, eu escolheria os dois, né? Mas se eu tivesse que escolher, ou deixar alguma coisa para o meu filho João Vicente, eu deixaria dinheiro ou princípio? Entre os dois, princípio. Sem dúvida nenhuma, princípio. Porque daí ele tem condições de ele também fazer depois. Fazer depois, né? Pô, meu pai não deixou dinheiro para mim.
Minha mãe também não deixou dinheiro, mas eles me deixaram os princípios que eu vou conseguir construir esse dinheiro. Legal. Você falou outra coisa que eu achei demais, Joel, que você falou o seguinte, que é frase da sua mãe, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. É legal porque algumas pessoas fazem algumas frases, falam algumas frases, repetem alguns ditados que acabam gerando crenças limitantes e até negativas. Que é assim, ó, guarda pra época difícil. O que você tá? Você tá instalando lá uma mentalidade que a época difícil vai chegar. Sim. É claro que se a gente pensar, é natural que na vida todos vamos ter altos e baixos. Mas por que a gente não guarda pro futuro? Guarda pra ter, guarda... Então assim, eu sempre convido as pessoas a ter essa ideia. Eu gosto de falar isso com você, porque você também pensa isso, né? Os recados que você dá pra sua mente, é só positividade. A gente tem que ser positivo, né? Porque aquilo que a gente coloca atenção e foco expande, né? Isso é muito comum no mundo do autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento humano. E é o significado que a gente dá para as coisas. Por exemplo, eu tive muitos problemas financeiros na minha vida. Muitos. E muitos problemas financeiros foram provocados por mim, pelas coisas que eu pensava. Então eu tratei muito mal meu dinheiro há 15 anos atrás, eu quebrei financeiramente há 15 anos atrás, e eu tive que reconstruir isso. Mas aí eu percebi uma coisa: a vida foi melhorando, eu fui empreendendo, eu fui aprendendo, eu fui tomando decisões assertivas, eu sempre fui um atleta. Então minha vida sempre foi muito bacana. Eu tinha um ponto ruim, que era a parte financeira. Eu falei, cara, traz pra cá a mentalidade de atleta, seja disciplinado, ninguém vai dar certo. E aí eu vi minha vida escalando. E aí quando eu gerei aí bastante recurso financeiro, liberdade financeira, mas eu tive um pensamento no começo. Eu falei, será que eu vou voltar a ficar pobre? Eu nunca fui pobre. Olha o meu pensamento, eu nunca fui pobre. Meu pai e minha mãe me deu tudo, eu estudei em colégio particular, eu fui nadador. Então, Joel, de onde você tirou que você foi pobre? Então, a própria mente, será que eu vou... Aí eu falei, não, mas eu nunca fui pobre. Mas será que eu vou voltar àquela vida? Que vida, cara? Que vida? A tua vida foi incrível. A única coisa que você não tinha, naquele instante, era um pouco de dinheiro. Então, são significados que a gente dá, e aí você tem que trabalhar igual guarda para épocas... para as vacas magras. Que vacas magras? Não pensa desse jeito, pensa em prosperidade. Eu mesmo passei por isso. Hoje, vamos dizer assim, aspas, né? Eu já tô curado, aspas, né? Já tô curado. Um exercício, uma prática constante, né? Porque o dinheiro, ele é um relacionamento, não só é uma questão monetária, matemática, financeira, ele é um relacionamento afetivo que você tem com ele. Então, se as pessoas não aprenderem a se relacionar com o dinheiro, você falou uma palavra no começo do vídeo que eu achei maravilhosa: falar sem dinheiro sem tabu. Não pode ser tabu. Para criança não pode ser tabu. Para adulto também não pode ser tabu. Se você quiser ser rico, cara, incrível. Você quer ser rica? Maravilhoso. É legítimo. Mas as pessoas lidam mal com isso. Mas isso é um tabu delas, não pode ser teu, porque tá aí, é próspero, é abundante, é infinito. O dinheiro é infinito, turma. O que é finito é a sua capacidade de entender sobre ele, mas o dinheiro é infinito. Muito legal, gente, estou adorando. Eu poderia falar horas aqui, mas eu não quero mais atrapalhar o Joel. Eu sei que ele tem um compromisso. Então, Joel, obrigada de verdade. Quem sabe na outra oportunidade a gente desenvolve ainda mais. Mas eu adorei. Obrigada. Prazerzaço, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, incentivar a educação financeira para as famílias. É muito importante. Conta comigo aí, a gente pode marcar um podcast, depois a gente faz mais coisas. Boa, ótimo. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, galera. Abraço.